que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. E essa é a terceira edição do Histórias de Vida. Hoje eu estou aqui com esses 4 convidados muito especiais para mim. Músicos, pastores, psicanalistas, educador físico, técnico de áudio, enfim. São muitas pessoas. Produtor musical. Muito bem falado. Bonitos. Né? Essa parceria com eles, né? E muito modestos também. Não verdade, né? Olha só. Estamos muito alegres e hoje nós vamos lembrar aqui algumas canções dos anos 90. Vamos ouvir um pouco da história de vida deles no transcorrer aí desse tempo. E é claro, nós já abrimos aí com algo que vocês conhecem muito bem, nós todos conhecemos muito bem, que foi uma canção muito cantada nesse período. Geralmente nos momentos de louvor e adoração, essa música foi muito cantada. Mas é claro, como são histórias de vida, nós vamos conversar um pouquinho com eles aqui. E vai a primeira pergunta para todo mundo, tá? Já vai pensando enquanto um responde e assim vamos. Qual foi a influência musical de vocês na questão cristã? Nós sabemos que abraça-se muitas coisas por aí, né? Porém, na questão da música cristã, qual é a influência musical de vocês? Começando aqui com o Ângelo. Então, minha influência musical vem de Vencedores por Cristo, Milad, Pete Thomas, que eu me lembro, Marcos Witt, Jesus Adrian, ou Jesus Adrian, e Asaf Borba, Ademar de Campos. Será que vai sobrar para vocês? Acho que vai sobrar para nós. Quero parar por aí que tem mais outras referências, vamos ficar quieto. Beleza. A minha veio desde Cassiane, né? Um contraste aí dos meus amigos. Tem bem. Matos Nascimento, Jair Pires. E vai. E tem alguém que J Neto. J Neto. Álvaro Tito. Álvaro Tito começou já a sair aí, despontar. E você, meu amigo? A minha foi Grupo Logos, né, desde a infância, escutava Grupo Logos. Rebanhão, foi uma das minhas Sem dúvida, sem né? dúvida. Atos 2, eu vou deixar um pouco mais guardado. Pra mim, quase não sobrou, né? Quase não sobrou. Mas aí a gente tem um pouquinho do Cats Barneia, que foi influência. Temos a banda Selmático, Paulinho Macu, grande, Paulinho Macu, tem algumas que são. Brother Simeão. Muito bom, gente. E é claro, para não perder o foco aqui, nós vamos cantar então
4 canções aí na sequência, sendo que a primeira delas é Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Bom demais, hein? Bom demais. Meu louvor é fruto? Vamos. Lembro bastante dessa canção, gravado bem assim, na época, final de 70, por Janires. Uma outra influência nossa. Janires. Essa música. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cegar, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre irei te louvar. Muito bom. Vamos passar agora para Você Pode Ter, a casa repleta de amigos. Ó, rolou um Raul aí. Na época. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou
Ei, um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder encontrar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Meu bom, né? Que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Mais uma. Eu sempre tive vontade de tocar com o Misael, sabe? Eita. Hoje eu tô fazendo ele passar vergonha aqui, né? Não, eu tô atrapalhando. Uma ressalva aí, essa tendência Olha, aí. só realização de sonhos. Pois Pensa é, aí. né? Realização E de sonhos. da pior forma Não, possível, porque eu tô eu- atrapalhando ele. Absolutamente, absolutamente. Gente, ele é exaltado. Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, exaltado, Rei exaltado do céu. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado do céu, eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Agora, pergunta. E a pergunta começa hoje aqui com Arley. Pergunta que não quer calar. Tá? Origem evangélica? Origem evangélica. Origem evangélica. Origem evangélica de berço. Chupetinha, mamá, tudo. Oh, coisa. origem não evangélica. Porém, o primeiro é ser evangélico na minha casa, né? Meus pais vieram do catolicismo, minha família, né, veio do catolicismo. Meu pai era coruroeiro, né, festeiro na época de São Benedito, de arreamar tudo. E em 77 eu tive o primeiro contato com o evangelho na escola. A importância de se evangelizar na escola, né? Então tinha um grupo, pequenos grupos, naquela época, que uma professora, minha educadora, Dalva, ela na escola terminava o recreio, terminava as aulas, 15 minutinhos de leitura bíblica e orar pelos alunos.
E foi onde eles me alcançaram. Né? Deus me alcança através desse pequeno grupo, que hoje parece moda, né? Mas já Tempo atrás, né? Já fazia isso. Sim, sim. Muito bom, gente. Então, vamos de Taças de Cristal. Mais puro que taças de cristal, é o amor de Deus por nossos mortais. Mais alto que os céus, mais puro que os mares, mais lindo que carneiros pelos vales. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos, carecidos, se transformaram na branca lã. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos, carmesim, se transformaram na branca lã. Quando eu olho para aquela cruz, sinto o amor do meu Jesus. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra. Essa vai pro meu amigo Muito Pepe, que tá lá no muito bom, muito Aí, bom. Glória, saudade. Gente, histórias de vida de cada um de vocês em poucas palavras. Lembrando aí um pouquinho, poucas palavras, por favor. Em poucas palavras, não é o título do programa, mas agora sim, em poucas palavras, conte um pouquinho da história de vida de vocês, é claro, incluindo esse pacote musical aí que todos vocês trazem. Por favor. Nossa, começar, é muita responsa, cara. E resumindo em poucas palavras assim, nossa, a minha vida, como eu comecei, eu falei lá no início, começa diferente da vida de vocês. Por exemplo, eu nasci na Assembleia de Deus, devido a uma família de berço de cristãos bem rígidos, né? E fui despertar o lance musical, fui tendo esses convites para tocar em festivais, em ministério de louvor. E o Senhor tem me alcançado, me presenteou aqui com bastante amigos, conheci Jefferson, Chuca, a galera, Ângelo, a família toda, conheci a nossa querida amada apresentadora. Opa, chegamos lá, chegamos. E assim, Deus tem abençoado ricamente, e a minha história de vida, sei que para o cristão é uma vitória ter chegado até aqui. No meu caso seria uma vitória até aqui, né? Ter chegado com essa consciência do Evangelho, com essa consciência de Jesus Cristo no nosso coração. Então, para mim é um privilégio, muita alegria poder estar ainda fazendo essa parte do corpo de Cristo, né? E exercendo o ministério, apesar que não tocando em bandas, nem fazendo algo do tipo assim em festivais, mas fazendo algo em bastidores, né? Acrescentando, levando sendo um suporte, né, para o reino, né? Então eu acho que essa é a minha missão. Beleza. Quem que é próximo aí, gente? Aí eu, como eu falei, sou de berço evangélico, né? Eu falava que eu era crente de profissão, porque a gente cresceu, tudo que é ministério dentro de igreja, a gente já exerceu, né? Desde a criancinha até os adultos ali. Não exercia ainda alguma coisa no idoso, porque eu não cheguei lá. Claro, ainda não. Mas assim, essa semana eu completei 49 anos, né? Essa semana, na segunda-feira. E o que vai acontecer? Eu nasci dentro desse berço evangélico, aos 9 anos eu comecei a ter contato com música, aos 12 para 13 eu comecei a ser apresentado ao Rebanhão, a banda Rebanhão. A gente vai começando a gostar daquele movimento. A gente nasceu em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Com 16 anos eu venho para Mato Grosso, né? Eu e Jefferson, irmãos, né? A gente quase foi expulso de uma igreja porque a gente colocou bateria lá dentro. Eita. Né? Então assim, a gente tem uma história muito gostosa com a música.
Mas aos 17 anos eu sou chamado por Deus para o ministério. Eu lutei bastante, mas não é a gente que escolhe, né? A gente nunca quer, às vezes, a gente que é pastor, a gente sabe como que é isso, muitas vezes a gente não quer estar ali, mas a gente precisa estar ali porque é ordem. A gente precisa obedecer. E quando a gente obedece, a gente é bem sucedido. É o que a Bíblia nos diz, né? E eu tenho uma história muito que pulsa no meu coração de cura, de milagre. Né? Eu era um epilético, de 11 até 17 anos, quando Deus ele me chamou e falou, olha, a partir de hoje eu estou te curando. E naquele momento ali, numa reunião de adolescentes, a gente recebe isso. Não foi alguém que chegou para mim, foi o próprio Deus, né? E como eu falei, a gente reluta, mas a gente acaba chegando onde Deus quer que a gente chegue, porque é o melhor caminho a ser seguido. Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E é o que a gente hoje busca fazer, obedecer a Deus. Chegou a sua vez, Jefferson? Chegou minha vez, né? Sim. Já falou quase tudo. Nós começamos a nossa vida, eu e a Arley, não só eu e a Arley, mas meus irmãos. Nós, em Minas Gerais, não se existia essas questões de bateria, era só mesmo playbackão, né? Antigamente cantava tudo com playback. Vale ressaltar, que igreja? Igreja Presbiteriana do Brasil. Que a minha raiz é hebreia. Sim. Que veio, né? Mas só um pouquinho, vou até interromper você. Eu fiquei agora um pouco espantado em relação à bateria na igreja. Calma aí que eu vou contar isso. Eu vou contar. Beleza, vamos Por quero ser ver os presbiteriana, né? detalhes. Presbiteriana é mais aberta. Aí, o que é o negócio? Então a gente veio desde cedo cantando em grupos. A nossa família, na realidade, a família Franco, lá em Juiz de Fora, da 5ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, era praticamente a igreja inteira. Então nós éramos um grupo de 35 crianças. 30 eram primos e 5 eram fora. Nossa. Então a gente viajou algumas partes, algumas cidades do estado de Minas Gerais, cantando. Para quem conhece, né, a Anaí conhece o meu tio José Correia, também o pastor Anjo, não sei se o Misa conhece, que veio para cá, para Mato Grosso. A filha dele era a nossa regente naquela época, né? Então ali despertou o desejo do nosso coração de cantar e estar ali. Então quando nós viemos nos anos 90 para Mato Grosso, eu cheguei aqui falando que era baterista, mas na realidade nunca tinha sentado numa bateria, né? E quem me deu a primeira oportunidade de sentar numa bateria hoje é o pastor Vanderlei, que tocou também junto com o Ângelo aí nos grupos de antigamente, né? Da igreja do seu pai. E nós somos antigos. E aí com isso, aí que vai chegar nesse fator. Teve um evento que nós fizemos na Morada da Serra. Quando nós chegamos, nós fomos para a igreja do Areião e logo nós mudamos para a Morada da Serra. E aí a gente achou a igreja da Morada da Serra e ficamos lá. Meu pai, eu e a família no geral. E aí era naquela época a gente evangelizava muito, né? E era o pastor Manuel Seixas na época. E quando a gente fez um evento lá, era o grupo Cristo Vive, a Raquelzinha e suas irmãs que tocavam e levaram uma bateria para a igreja para essa evangelização. O pastor deixou entrar, porque era um culto de sábado. Sim. E aí acabou que eles não conseguiram levar os equipamentos embora. Imagina só o que aconteceu. Entendeu? E aí o que aconteceu? A bateria ficou dentro da igreja. Quem foi tocar? O baterista, que nunca tinha sentado na bateria. Aí o que aconteceu? Quando foi isso, nós fomos tocar, e lembro até hoje que foi o nosso general é Cristo. E aí tinha um presbítero que foi até meu padrinho de casamento. E hoje ele é falecido. E aí quando chegou no final, que aí eu dei aquela virada, Aquela rajada de quando eu glória. dei aquela rajada de glória, um prato caiu aqui, caiu no meio aqui, e quando eu bati no outro caiu aqui, o pedestal dele foi, parou no pé do presbítero. Nossa. Acabou a escola dominical, gente, aí foi a reunião do conselho. Expulsa esses meninos daqui, que esses meninos são de Deus. Uma influência boa. Chegaram para arregaçar com a igreja. Assim foi a nossa história. E aí hoje continuo
E às vezes eu toco ainda, não é mais sempre. Eu me apaixonei pela área técnica, estudei um pouco de áudio. Eu e o Misa trabalhamos junto na Igreja Batista da Paz em Cuiabá por 4 anos e meio. Depois disso eu fui embora. Hoje eu ainda continuo aí na lida trabalhando como técnico de áudio. Acompanho praticamente quase todos os cantores gospels que estão vindo hoje em Mato Grosso. Inclusive, semana que vem eu tenho aí 5 shows com o Davi Sasser. Mas a nossa história não começa por aí. A nossa história vai estar. Eu não posso falar, porque aí vai ficar um negócio... São detalhes perigosos, né? É. Então, tá bom. Ó, só vou dar um adendo aqui. Eu não sabia que era tanto um requinte de detalhes assim. Então eu quero uma tréplica, uma réplica. Sim, né? Eu preciso falar alguma coisa depois do Ah, ano. bom, depois do Ângelo, então. Ângelo, por sua vez. Então, como eu vim de uma família não evangélica, né? Eu fui a começar a conhecer o que é música na igreja com meus 14 anos. Que me apresentaram pela primeira vez Pete Thomas, porque tinha uma música, né? Que era Jesus Cristo mudou meu vida, or Jesus to make my... E eu tinha que fazer a parte do grave, né? Que tinha no conjunto, né? Aí ficaram procurando lá e acharam, né? Que estou na Presbiteriana de Várzea Grande. Sim. Bom, a seguir também não entrava bateria e na época tinha Paul, True, Peter, né? Peter. E quando eu vi aqueles meninos tocar pela primeira vez, falei, rapaz, É isso. Que legal, né? a igreja precisa disso. A igreja presbiteriana era bem pequenininha. E eu tinha na época, estava vindo do mundo, né? E tinha um grupo chamado Pico Furado. Eita. Sabe o que a gente fazia? A minha liderança era juntar a turma para beber, né? E dançar. E quando eu fui para a igreja, o que aconteceu com o grupo? Acabou. O grupo foi junto. Foi tudo junto para a igreja. Oh, maravilha. A igreja que tinha, aí foi a primeira vez que a igreja quebra tudo lá, porque começou uma revolução, né? E aí o pastor quebra, que a igreja era dividida, quebrou, aumentou a primeira leva. Tinha mais ou menos assim, uns 15 a 20 adolescentes, que passou para 80, que depois passou para 150. Foi uma coisa muito doida. Deus fazendo algo ali, né? Me tira, aí vem um grupo comigo, o meu amigo chamado Salsicha, Edemilson, né? Um abraço, Aí, Salsicha, isso. Edemilson. Dá um alô aí pro Salsicha. E ali, através da Dalva, Deu até fome agora. começou também a nos ensinar sobre música na Bíblia. E quando nós vimos Paulo, True, aquela turma toda, eu falei, olha, gente, não vamos fazer isso. Fui presidente do adolescente, e aí tinha um culto de adolescente. Quem que eu convidei? A turma. Paulo, e vieram. E quando foi entrar com a bateria, aí o baterista falou assim, rapaz, hoje nós vamos arrebentar. E quem estava perto? Meu pastor, não vou dar o nome dele não. O meu pastorzão. Estou até imaginando quem Já seja, sabe. assim. Aí o pessoal começou a falar, e os presbíteros também ouviram, não, esse instrumento aqui não entra. Aí foi aquele quebra-pau na porta da igreja, se a bateria entrava ou não entrava na igreja. Pela primeira vez que entrou uma bateria também lá em Várzea Grande. No final, meu pastorzão na época, agora posso falar o nome dele, né? Chegou, gente, pode usar a bateria, né? Mas por favor, que tem alguns presbíteros que não estão concordando com isso, toca direitinho, né? Toca baixinho e tal. Então foi a primeira vez que a bateria entrou na igreja. No domingo seguinte, Luiz Alberto, né, falou, eu vou ser baterista. E encomendou uma bateria, veio uma bateria para a igreja, permitiu a igreja, permitiu. Evolução. Foi uma coisa assim muito doida, porque era muito jovem na igreja, e adolescente. A partir dali, a Sueli, Silvana, Cirlei, Simone ainda era pequenininha, né? Ela ficava lá vendo a gente. A Sandrinha. Aí nisso eu ganhei o Jaime, né? Que era, e nós tocávamos nos festivais, né? Lá fora, né? Sim. E aí a minha experiência, infelizmente, quando eu comecei a aprender música, eu e o Jaime fomos tocar muitos festivais e shows Aí vocês... não cristãos, né? E eu estava uma certa vez tocando no Clube dos Magistrados. Você, né? E o senhor fala comigo assim, é aí que eu te coloquei? Olha.
Aí eu saí da noite, fiquei 4 anos quietinho no meu banco. Pô, né, esse detalhe eu não gostaria falei que pra você ninguém. repetisse. Não, eu quero que você repita Foram esse negócio aqui 4 importante. Esse é um dado importante. O que aconteceu quando você estava Eu estava tocando no Clube dos Magistrados aqui em Cuiabá, acho que Clube dos Magistrados, né? Uma noite seresta, e o Senhor fala assim: é aqui que te coloquei, veja quantas gente você está mandando pro inferno. Incentivando, influenciando. Influenciando. Só foi isso aí. Não peguei nem meu cachê na época, porque eu estava começando a aprender a tocar bateria, e bateria aqui em Cuiabá era muito difícil, tinha só velho Bill, mais alguns que vinham para cá. Ferrinho, que a gente ia lá para ver os caras tocar, né? E aí, com isso, eu fui para casa, 4 anos quietinho, de banco. Não foi a igreja, nem a igreja sabia que eu fazia. E isso acontece com muitos músicos dentro da igreja, né? Um toca à noite na igreja e outro dia está lá no mundo. A unção vai embora, gente. É negociar dom. É difícil, mas eu tenho que falar isso aqui porque é uma realidade. Necessário. Né? É necessário isso. Esses 4 anos foi uma lição para mim, porque sabe o que aconteceu? Eu fui aperfeiçoar. Né? Eu fui estudar bateria. Aí quando voltamos, fizemos um novo Viver, que é uma banda lá de Várzea Grande. Depois eu fui pro Raízes, né? Que andamos aqui no estado, Rondônia, tudo. E novamente eu fui tentado quase voltar para tocar no mundo, né? E naquela época, o pastor Júlio, lá da missionária, veio o Azaf Borba. O baterista dele deu problema, voltou para o Rio Grande do Sul e ele me liga. Ele perguntou: tem um baterista? Tem. É o Anjo. E eu estava 4 anos parado. Naquela cabeça, cara, eu volto a tocar ou não? Vou pro mundo, sabe? Vou tocar no mundo, mas vou ficar na igreja quietinho. O pastor Júlio me liga: ô Anjo, o Azaf quer falar com você. Que Azaf? Não, Azaf Borba. Tá bom. Você tá tocando? Eu falei: eu tô estudando. Então tá bom. Vem pra cá. Aí nós fomos, e ali, quando chegamos, eu falei: pô, põe esse Azaf, né? Quando cheguei, o cara tava dentro do quarto, nem foi me ver, né? Tá quebrado ali. Eu falei: cara, esse cara é muito estranho, né? Aí chegou a noite, vamos tocar. Aí era o Willis, que era o tecladista, o Daniel de Souza, que canta Corpo e Família, que eu me lembro, né? Ele estava tocando violão e fui tocar bateria. Aí o Daniel disse assim: você é músico lá fora, aqui você é um adorador, tudo que você sabe, faça o melhor para Deus. A gente não teve tempo para ensaiar. Sabe que hora que o Azaf veio cumprimentar a gente? Eu achava aquilo muito estranho, mas ele estava em consagração, o tempo todo jejuando. Quando ele saía para tocar, jejuando. E aquilo me chamou muito a minha atenção. Aí quando terminou, que ele veio falar pra gente: olha, consagre e tal. E o Daniel falou: Deus não está procurando músicos, Deus está procurando alguém que possa ser imprimido a imagem de Cristo, porque Cristo sabe que Deus quer ouvir no céu. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Foi incrível. A partir dali, a minha vida, eu deixei de ser músico na concepção mundana e passei a ser apenas um adorador e um instrumento para que Deus toque. Então, aí a partir dali, quando voltei, fui para M3, por causa do Itzen, muito meu amigo, do Silvio. Um segredo também: na primeira igreja batista, fui o primeiro a ser convidado para tocar bateria. Olha aí. Né? E o pastor bem debaixo da bateria, né? O pastor Arlindo, ele chegou perto de mim e falou assim: ó, você que vai tocar? Eu: sim, senhor. Anjo, toca baixinho, porque eu: beleza. Então, amados, eu aprendi a ser adorador. E depois o Senhor me deu muitas canções, cerca de 300 canções. Dessas 300 canções, eu creio que eu gravei aí uns 7 CDs, né? 3 com banda, M3, 2 músicas brasileiras, samba, pagode, enfim. Gente, eu tô vendo que a história aqui é influência longa, né? Do Brasil. Eu vou parar por aqui. Eu acho que tenho é outra terceira interessante, parte. porque eu queria voltar aqui no Israel um pouquinho, porque foi o mais Ah. econômico de todos, né? Não, Então Bisa, nós mas vamos... Aninha, deixa eu só falar Deixa, um negócio. deixa. Aí, depois dessa minha questão, que foi o primeiro que me deu a oportunidade de sentar numa bateria, foi o Vanderlei. Aí depois
o meu professor, Foi, Misael. Foi o o Ângelo. Ângelo. O Ângelo. É assim, O Vanderlei- ele mais faltava do que Você falou ia, o mas Vanderlei- ele foi meu Olha professor. só. O Vanderlei, que era É, batera, batera. Eu viajava bastante com o pessoal do Raiz, então Hoje ele é pastor, né? Hoje ele é pastor. Gente, Misael, por favor. bom, enfim. Então, como eu já disse, eu vim de um lar evangélico também, graças a Deus. Meus pais foram bem assim assertivos no que diz respeito à educação nossa em relação a mostrar o evangelho. Então, a gente teve os momentos, eu e meu irmão crescemos na Assembleia de Deus, tínhamos uma dupla, cantávamos. Chegaram aqui assistindo. Sim, temos trabalhos juntos aí, gravamos Jorge Jonas, gravamos um monte de cantores aí da linha sertaneja, a linha da Assembleia de Deus. Não lembro, Não é da né? minha época. Não, mas tipo assim, não fizemos assim, eventos nenhum. Era, nossa, porque a igreja da Assembleia de Deus também é muito reservada em relação a isso, né? Sim. Não participa muito assim de confraternização com A ou B, porque tem muita festividade lá. Sim. Eu entendo, meu entendimento é isso. E assim, então a minha história, tipo assim, musical veio dentro de casa, minha mãe incentivando com violão, incentivou meu irmão primeiro, depois comigo, tentou algumas vezes, eu escolhi o carrinho ao invés de... Resultado, meu irmão pegou, ficou paradinho e comecei a desenvolver musicalmente. E aí vem o lado das influências, né? Como eu já falei, tem muita influência como músico e também como cantor, assim, que a gente também estava acostumado, assim, no meio mais sertanejo, meio que é outra pegada. E aí tem Jorge Jonas, Júnior, isso que eu falei, Jair Pires, tem a linha que a minha mãe gostava, que Valdomiro Silva, nossa, tem muito, Osé de Paula, não sei se vocês conhecem. O meu irmão é muito Claro, influente, Osé de Paula, tem muita música de Osé de Paula. E aí vem aquele da voz grave, como é que é? Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho, vem uma galera aí. Rapaz, que é um negócio Delícia sério. aqui. Aí vem as cantoras e tal. Aí depois daí vem a questão musical, que aflora um pouco mais, que são os guitarristas. Comecei a estudar também, o Rebanhão, né? Que naquela primeira formação lá de Janires. Me fala, aquela banda que é antiga também, que é Sinal de Alerta também. Conheci bastante a musicalização deles e dentre outras bandas na época também. Surgiu bastante a questão das comunidades, não sei se você lembra comunidade, não sei, Nilópolis foi uma das primeiras. tinha muita aí, A tinha economia. tinha muita musicalidade. Eu falei, nossa, eu quero tocar isso, cara, eu quero fazer isso. E aí começou as influências. Aí quando eu vim pra cá, eu conheci Tchuca, né, que também era um tecladista, só tinha cabeça, parecia uma vírgula, um índio. E aí comecei a enturmar assim, e gostar dessas outras músicas, dessas outras vertentes. Então nisso aí, a gente adquiriu tanto o conhecimento da música mais sacra, no sentido de sertanejo, da linha, colocar classificação da linha Assembleia, né, o pentecostal e neopentecostal, e também um lado das comunidades, presbiteriana, batista, né? Por isso que eu me admirei. Falei, pô, cara, esse pessoal, pra mim, então eu já peguei uma linha, né? Já cheguei, os pessoal já utilizando batera, já um monte de coisa, porque essa linha da presbiteriana rejeitar, assim, Que ainda não tinha aberto não aí tinha, pra bateria. Nossa, então já peguei esse nível. Então, musicalmente assim, falando, eu gostei muito, curti bastante o lance do instrumental, né, guitarra, essas coisas. Depois eu vim, desemboquei aqui. Tenho hoje por profissão, sou produtor musical, sou músico, continuo sendo músico ainda, mas atuo na criação e produção musical. Mas é aquilo, na minha consciência é um adorador, ponto. Cristocêntrico o tempo todo. Às vezes eu estou olhando meu devocional de manhã cedo, sinto a presença de Deus ali, fico, puxa vida. Aí eu questiono assim, igual os meus vídeos, que de vez em quando eu estou postando. Falo pro Senhor, eu preciso louvar na igreja, preciso... Precisa. Isso é tão sério que nós estamos aqui no estúdio do Misa. E hoje, nesse exato momento, essa música que nós vamos cantar agora, nós, entre aspas, né? Porque eu estou aqui de enfeite. Não, Mas eu gostaria que ele cantasse
a primeira estrofe do Ao Sentir. E depois os demais auxiliam aí na continuidade da música, pode ser? Porque Pode ser, ele sim. gravou dia desses aí para o nosso outro projeto, né, de Aham. flashback. Ficou assim maravilhoso. Bacana. E eu tenho certeza que vai ser novamente aqui. Então a primeira estrofe contigo, mas Tá. os demais todo mundo entra aí. Tá, Ok? vou fazer. Deixa eu concluir só. Ah, pode concluir, Sou a pastor? Anitta vai concluir. O pastor tem esse viés, né? Pastor agora. É o seguinte, Finalizando. falando sobre o meu devocional, aí Deus colocando no meu coração assim, e eu reclamando, puxa, eu tenho que louvar, estou na igreja. A necessidade de louvar na igreja em si é uma coisa, e de você adorar aonde quer que seja é outra. Então, aí Deus falou assim, começa por aqui, Deus, louva aqui, se derrame, se minha presença está aqui. Só um detalhezinho, posso? Sim. Porque a adoração ela é dividida entre adoração íntima, você e ele, a adoração comunitária, que ela traz cura, que ela traz unção, traz comunhão com a igreja, Uhum. a igreja em si. Então, aonde começa a adoração? Na intimidade. Então, isso foi muito forte comigo. Então, eu falei, aí veio um filme, né? Lembrei de todos o que Deus tem falado no dia a dia, até mesmo lá atrás, né? Sobre a minha vida, sobre a minha entrega em relação ao evangelho, ao louvor. Falei, cara, isso foi muito forte. Então, daqui pra frente, o meu louvor começa aqui. Então, louvar na igreja, então estar aqui louvando, é uma consequência do que eu faço no meu diário, né? Então, está levando a palavra de Deus para quem quer que seja, e com certeza essa palavra, o nosso louvor a Deus vai ser transmitido para outras pessoas, e as pessoas vão ser edificadas. Isso é muito importante, porque nós sempre imaginamos que o culto é quando você vai lá ao templo. E não é. E o culto é a sua vida diária, no seu dia a dia, Exatamente. né? Começa na segunda-feira depois de descer o monte, né? Lá embaixo espera. Vamos lá, pessoal. Tá, vamos Ao sentir. Ao sentir? Beleza, Isso. então vamos ao sentir. Ao sentir ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Nada vi. Recebi a todos os traumas, porém em vão. Aquilo que procura não há solução. Não há solução. Só Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor por experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna por usar. Vocês escutam aí, hein? Vamos lá, segunda estrofe. Posso ver? Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar em vão os caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai durar.
vida eterna vai gozar. Maravilhosa letra, maravilhosa mais música. ou menos. Mas a gente não é isso erra, a aí. gente é profissional. É isso aí, gente. A gente é, mas é improvisa, mas não é. Bom, gente, vem agora aquele momento especial, a canção da sua vida, a música da sua vida. Então você vai dizer e vamos cantar, cada um dizendo e cantando em seguida, ok? Pode ter colaboradores, pode ser o solo, pode ser também, tá bom? Ficamos Que bem não comece por mim. à vontade aí, então. Que não comece por mim. Ali, ó. Sol maior, então. Sol maior? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade te leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Essa música, ela trabalhou toda a minha vida e ela está sempre comigo, porque eu pude perceber ao longo da caminhada que não eram as canções, mas era o que Deus estava dentro de mim em forma de canção para alegrar quando eu estava triste, dar direção, que o tempo todo o olhar dele estava sobre mim, está sobre mim. Então essa é a canção da minha vida, eu posso dizer assim. Música linda. Jefferson. A minha é uma canção. Não, essa também foi uma. Mas se não sair a outra, sai essa. Sai de mim, sai dele. Sai dele. Isso é o pastor Ronan que colocou essa Sai de mim, sai de o mim. nome dessa música, sai de mim, sai dele. Mas é uma canção que me toca muito, né, desde criança. É Portas Abertas. Então deixou sua casa e saiu pelo mundo. Coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até o dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado sempre nações têm passado e tudo porque nossos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
mente viaja, né? Ah, mente ah, viaja. Gostou demais, gente. E aí? E aí? Parou isso? Lisa? Lisa? Então, dentre outros, tem várias músicas, né, que marcam a gente, mas tem uma que é especial pra mim, que é, todos vocês conhecem, da época jurássica, né? Nossa, tá bem aqui, mas ela tá bem novinha. Ah, do céu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que resiste acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Olha a igreja. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Essa porque Nós já pegamos o ar. Há momentos Ah, legal. na vida. vamos ver aí. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Dá vontade de seguir, né? Né? Continuar, certeza. Esses são os nossos Bem, mais uma perguntinha aí para vocês, né? Vamos voltar aqui as informações. Canções dos anos 90 e canções hoje. O que mudou de forma significativa? Em uma frase, se isso for possível. superficialidade. Comparação de hoje. Eu acho que as músicas de hoje, não todas, mas algumas, elas valorizam mais o eu do que Cristo. Né? Eu posso, eu tenho, eu quero, na realidade esquecendo que Cristo é o nosso guia, né? É difícil resumir em uma partezinha só, por conta de são várias coisas. Essa onda de querer só para si, igual o Jefferson falou, e não ter Cristo cêntrico, né? Isso é importante. Mas também, só fazer um contraponto aqui, no modo que eu penso assim, as músicas, fugiu da sua ideia, né? Não, Fala fica rápido tranquilo, aí. pode acrescentar aí, à vontade. Eu vejo assim, tem muitas. É muito raso, né? Tá muito raso. Se eu quisesse resumir uma palavrinha, tá muito raso. Porque a gente vê, né, o que era a letra, as melodias de antigamente, cara, praticamente a gente pode dizer assim que já fizeram lá, né? Já fizeram. E hoje tá raso, para não dizer que é modismo, para não dizer que é um monte de coisas. Essa onda do cristocêntrico é importante. Por mais que a música seja atual, pode ser atual, pode derramar a unção aí em toda essa ambiência, né, que de agora, né, para alcançar jovens de agora. Eu acho que tudo tem uma estratégia. Só que não pode ser muito raso, tem que sair dessa. Isso. Né, Tá né, faltando. Então é isso. E o que eu posso ver é o seguinte: há muita meninice, Boa. entendeu? No meio cristão,
em termos da adoração. O que acontece? O menino começa a aprender a tocar, ele não se converteu ainda, o dom, o talento, a verdade é que você notar, 95%, estou indo um pouquinho mais exagerado, perto, dos meninos que aprendem na igreja, eles não estão com visão na igreja, em Cristo, a questão do cristocêntrico, mas sim a satisfação pessoal. O que acontece? O primeiro 100 reais que chega na mão dele vai tocar no mundo. Isso aqui é um alerta para todos nós que somos músicos. Estou falando porque eu tive lá 4 anos. E lá no dia, o Senhor falou assim, ó, sai daí. E que a questão da educação musical cristã está faltando, então. A base está precisando ser reestruturada. Exatamente. O que acontece? O que a gente percebe? Tudo aquilo que nós rejeitamos como igreja, Satanás sabe do potencial que há na igreja e usa contra a gente. Isso aqui é muito sério que eu estou falando. Ele é um grande psicólogo, né? Ele entende da gente, né, Sim. cara? Nossa. Quer uma coisa na igreja que precisa ser muito tratado? Músico. Porque tem uma alma sensível. E o jeito que é falado, pastores, muitas vezes, estou falando como pastor, muitas vezes eu já tive no altar, o cara errava, você olhava para o cara assim, tadinho, fulminava o cara. Imagine só, muitas vezes, essa música não é de Deus. A gente tem que entender que no Antigo Testamento tinha escola de profeta que tinha aula de música. Para que a música fosse realmente cristocêntrica e não antropocêntrica. Hoje nós fazemos música para nós. Pastor, sim. Só um pouquinho, desculpa te responder. É uma curiosidade minha, né? Vocês são mais entendidos, pastor? Não, porque é o seguinte, o cristocêntrico que você está falando, tipo assim, é o que a gente, toda adoração voltada a Cristo, né, referência e tudo mais. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo do Jefferson, que deu o exemplo aí sobre o seu eu e tal, tipo assim, a pessoa querer se exaltar. Por exemplo, se a gente faz uma música que é mais, tem um nome para isso aí, que é autoajuda? Autoajuda, sim. Tá. Ele sendo o centro, isso aí. Sim, o homem sendo antropocêntrico, então. Isso, por exemplo, mas que vamos tirar essa linha aí da pessoa querer se exaltar a si próprio. De um estímulo, por exemplo. Cara, eu nasci para ser vitorioso, certo? Só um detalhezinho aqui, eu entendi o que você quer dizer. Tem um livro que talvez quase todos nós precisávamos ler, quem não leu, lê de novo, quem já leu, lê também, no Cântico dos Cânticos do Senhor. Porque existe música em Israel para beber, e música para prostituir, música para você conversar com Deus, que é que nós falamos, a questão da adoração íntima, e que às vezes a igreja não compreende, quando o cara fala assim, você, né, chama Deus de você. Na intimidade, né, isso é aceitável? Claro que sim. Porque tem o particular com Deus. O particular com Deus. Eu consigo. Então, aí tem porque a igreja, quando ela olha, ela vê só a adoração comunitária. Né? Agora, qual que tem música para tudo quanto é tipo. Ele vai listar N música para trabalho, música para incentivar. Você está mal? Tem música em Israel para isso. Música para celebrar com os amigos. Mas para aí. Isso não é do mundo? Não. O homem é do homem. Hinos, que nós gostamos tanto na igreja. Hinos são histórias de homens contados para homem, não é para Deus. Quais são os cânticos, então, que é para Deus? São os cânticos espirituais, que vêm do Espírito e deve voltar para Ele. Então ela vem, entra na gente e volta. Então, você está entendendo aqui? Hino e cânticos espirituais. Como ser cheio do Espírito Santo? Ele vai nos dizer. A questão é que muitas vezes nós, como músicos, a gente não tem tempo para o particular com Deus. Lembra que Deus está te chamando? Em camisa. Eu quero estar aqui, tá aqui. A igreja não foi, mas hoje a igreja está aqui. Entendeu? Então, essa dificuldade que as pessoas têm, essa meninice que nós temos, tanto é que na igreja, o músico é a coisa mais difícil obedecer a ordem. Somos os... Questão de caráter. Eu vou chegar 1 hora antes, vou arrumar. Tem que ir lá, chegar, tá. Opa, eu prometi, vou lá, sabe? Opa, para nós às vezes é tão complicado porque tem que movimentar muito. E a igreja muitas vezes não percebe que para você tocar bem, custa.
A música é desocupado, não é desocupado. Então, precisa ser trabalhado o caráter também, sacerdote e ministro de música, músicos na igreja, eles precisam dar junto. O músico precisa comer. Eu acredito que a igreja precisa abençoar financeiramente os músicos. Quando ele tem um trabalho bom, ok, mas o cara economiza. Como é que você é o caso aqui do Especificamente para estúdio? esse fim, se trabalha exclusivamente para essa área, eu também tenho esse mesmo entendimento. Exatamente. É exclusivo para a igreja? Isso é justo como Então, qualquer outro trabalho, né? Sim. Né? E Entendi. tem que ser périco E acho naquilo. que a gente acabou indo e fazendo uma volta no que o Ailey colocou aqui. Uhum. A superficialidade, Sim. né? Muito isso. Claro que nós todos precisamos entender que tudo é de Deus e para Deus vai voltar como cristão desse entendimento de que tudo é de Deus, na realidade. Né? Quando eu vou ao banheiro tomar o meu banho, eu estou fazendo algo que Deus me deu para fazer. Né? A estrutura toda da nossa vida é que muitas vezes é uma separação. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso aqui é tempo de culto, isso não é culto. Quando na realidade tudo deve ser um culto na minha vida. Quando as mínimas coisas, ou mesmo quando eu estou no templo, adorando de forma mais específica com a comunidade, é diferente com certeza. Mas é profundo o negócio. O assunto é muito denso, é muito extenso também. E com certeza a gente deve estar ouvindo alguém aí do outro lado dizendo assim, poxa, não é bem isso, né? Mas nós não temos porque tempo tem- para conversar tudo também. Tem várias opiniões. Sim. Tipo assim, se diverge bastante, né? Verdade, verdade. Mas temos que sempre focar que é para Deus, é de Deus, estamos aqui para a glória de Deus. Então tudo que nós fizermos deve sempre ter esse foco aí. É para a glória de Deus? Então, tá joia. Então vamos lá, mais duas para a glória de Deus. Em espírito e em verdade, conheci um grande amigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Muitos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E essa é a música da minha vida. Olha Aí. só, de certinho. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo, o nosso jeito. A nossa Ele é filho de Deus, Pai. Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar.
Estamos quase chegando ao final, olha aí. Chegando ao final. E eu gostaria de colocar assim um espaço agora para que cada um dos vocês, dos nossos convidados nessa edição, eu vou dar uma palavra e vocês vão comentar a respeito dela, ok? Vamos começar ali com Jefferson. Gratidão. Gratidão para mim foi uma palavra até que você escolheu, a minha, né, como nós te chamamos. Sim. Para mim, hoje, essa gratidão se tornou em bênção na minha vida. Por quê? Sou grato a Deus por tudo que já tem acontecido na minha trajetória aí cristã. E grato também a Deus por mais uma oportunidade de poder ver a graça dele, a misericórdia dele derramada na minha vida, né? Vocês aqui sabem a minha luta que eu estou aí desde maio, né? Minha vida, minha saúde, passei aí por 7 cirurgias em menos de 90 dias. Estamos aí na Guerreiro, hein? Guerreiro. Ontem, acabei de sair uma Pois cirurgia é, né? ontem, né? E vim só Cumpriu o dormi à compromisso. noite, vim aqui para Cumpriu o cumprir o compromisso. compromisso. E tudo nisso a gente vê a mão de Deus. O porquê? Porque a gratidão que eu tenho ao Senhor Jesus é por Ele não ter me abandonado, por Ele não ter desistido de mim, por Ele continuar derramando sobre mim a bênção, a misericórdia, o amor. Para todos nós sabemos, nós temos as nossas vidas. Durante aí de maio para cá eu estou sem trabalhar e Deus tem me sustentado na área financeira, na área espiritual, na área de poder você ver quem são seus amigos, quem são aqueles seus irmãos. Deus tem mandado recursos para mim de fora do país, sem a gente menos esperar, sem às vezes a gente conhecer a pessoa, ouvem a nossa história e tem aí nos abençoado. Então isso é gratidão. Gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por mim. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu até estava me questionando no meu íntimo, eu falei, cara, Anaí já chamou a Arley, já chamou não sei quem, já chamou não sei quem. Pô, não vou ser chamado para esse negócio, pô. Eu sou das eras das antigas ou não sou? Eu sou desse negócio. Eu sou dos dinossauros ou não sou desse negócio? Eu sou flashback ou não sou? Mas assim, Não. tudo tem seu tempo, né? Hoje a gente poder estar aqui com a Anaí, com o Misa, um grande amigo, Arley, meu irmão, Ângelo, meu grande amigo, meu professor, Meu próximo. ele sabe a admiração que eu tenho por ele. Sim, Né? sim. Então assim, vocês para mim são bênçãos. Eu sei assim que se a gente for olhar, queríamos que tivesse muito mais pessoas reunidas com a gente aqui, para agradecer mesmo a Deus por estes momentos. Isso é muito bom. Eu acho que isso que está faltando hoje para nós cristãos. Fazermos isso aqui, faltarmos às praças, às ruas, evangelizar daquele amor que Deus colocou nos nossos corações lá atrás. Quantas vidas nós já ganhamos para Cristo? Ainda nós temos que ganhar mais. Então eu acho que a partir deste projeto seu, que Deus botou no seu coração, acho que aqui pode começar uma nova história de irmos lá fora e falarmos desse sentimento que Deus tem colocado no nosso coração, de gratidão por aquilo que fez por nós e por aquilo que Deus irá fazer ainda por aqueles que nós vamos alcançar ainda para Cristo. Amém. Ângelo, fé. Fé. Eu posso dizer que fé é a única forma de ver a Deus, realizar impossível e sem fé é impossível agradar. Ver, realizar e agradar. Fé é um caminho que nos leva a realizar coisas impossíveis e ver o Deus do impossível. Misael, Oi, estava amor. até viajando aqui. Olha aí, Viajando no amor. amor, inclusive. Amor, É o amor. Então, eu acho que em tudo tem
o amor tem que vir primeiro, né? Na verdade, é a essência de tudo. Para ter esse amor, esse carinho, essa gratidão que você está falando, a fé, eu acho que transborda o amor de Deus nas nossas vidas, né? Então, na minha concepção, o amor seria isso, o amor que Deus coloca no meu coração pela alma, por adorar Ele, que é uma gratidão, não deixa de ser, né? De retribuir esse amor incomparável. Tem algumas coisas que Deus coloca no meu coração assim, e eu falo, puxa vida, que amor incomparável que é esse? Como pode se expressar isso? A gente que é pai, mãe, a gente tem uma pequena gotinha, né? Uma centelha desse amor, mas que amor grande é esse, incomparável, que para mim é inexplicável, mas a gente sente. E é isso, é uma forma que eu tenho de expressar a Deus. Tem uma pessoa assim falando. Eu esqueci agora, estou tão emocionado com o amor de Deus, eu esqueci a música. Mas eu vou lembrar, até no final do programa aí eu vou lembrar. Então é isso, o meu amor por Deus, o que eu consigo expressar é pequeno demais em relação ao que Ele tem para nossas vidas, mas o amor incomparável de Deus que a gente tem que atribuir a Ele toda a honra e toda a glória. Isso aí. Arley, esperança. Pedro deixou registrado em sua primeira carta que nós fomos regenerados, ou seja, a gente recebeu vida nova para uma viva esperança. E essa viva esperança ela vem através do resgate que Jesus fez por nós. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino celestial. Então Pedro ele diz que no mundo a gente vai ter, essa mesma carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz que lá nós vamos ter momentos de tristeza, momentos de tribulação, momentos difíceis, mas nós precisamos estar agarrados nessa viva esperança que é Jesus Cristo. Porque através da ressurreição dele, nós recebemos vida e fomos colocados junto com ele em regiões celestes. Então a gente tem que olhar para Cristo, ter Cristo no centro, sabendo que ele veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado ao lado do Pai, preparando lugar para nós, porque a nossa viva esperança não é o governo que vai tomar posse daqui uns dias, não é o governo dos Estados Unidos, não está nessa terra. A nossa viva esperança está em Jesus e no lar celestial que Ele está preparando para nós. A gente precisa todo dia lembrar disso. Bom, gente, nós estamos chegando aí no nosso finalzinho da História de Vida. E, pegando o gancho aqui do que o Arley nos falou, estamos vivendo um tempo muito difícil no nosso país, não só em nosso país, mas no mundo inteiro. E muitas vezes nós queremos achar a resposta e a solução ao lado, olhando para frente, olhando para trás, olhando para o chão, quando na realidade a resposta que nós temos, né, a solução que nós temos é olhar para cima, é olhar para Jesus. E nós vamos lembrar aí de uma canção gravada por João Alexandre, Brasil. Vamos ouvir e dessa forma nós estaremos encerrando esse Histórias de Vida de hoje. E a minha pergunta, como sempre, é: e no nosso próximo encontro, com quem será? Obrigada a vocês por estarem conosco nesse momento. Deus abençoe a vida de cada um, prosseguindo firme na jornada, lembrando e trazendo sempre aquilo que Jefferson colocou: continuar o ID de Jesus Cristo. Nós temos vivido realmente um evangelho de 4 paredes, em que nós trazemos as pessoas para dentro do templo. A ordem não foi essa. A ordem foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É gostoso estar em comunidade, reunidos, buscando o Senhor? Excelente. Porém, nós temos que sair. Que Deus nos ajude. Amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo:
Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha a esperança. E volta seus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta seus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país?